Mensagem do Céu. Ouvintes muito, muito inteligentes, com perguntas muito inteligentes. Eu fico impressionada, não é? Me sinto honrada por ter vocês na minha vida. Imagina como é que eu iria fazer esse programa se você não me faz perguntas. Como é que eu iria conseguir fazer alguma coisa aqui sem vocês, não é? Então, amados, olha só, a pergunta do ouvinte é: Céu, nós estamos vendo uma situação tão complexa em Israel, acontecendo uma situação tão absurda que nós temos visto sobre Israel, e a gente está vendo também aí um movimento tectônico assustador no mundo. Existe alguma relação sobre espremer em Israel e o mundo está sendo espremido também? Gente, eu nunca tinha feito um estudo sobre isso. Eu fiquei impressionada com a pergunta, não é? Ou seja, estão espremendo Israel. Tem algum lugar nas escrituras que diga: olha, se vocês estiverem espremendo Israel, a terra também vai ser espremida. Vocês vão chacoalhar Israel, a terra também será chacoalhada. Eu fiquei bastante impressionada com isso. Nós estamos num momento político em Israel muito complexo, queridos. Israel está perdendo importantes pessoas que ajudam a nação e importantes países, importantes organizações, não é? Eu tenho ficado bastante apreensiva com o que eu tenho visto, principalmente por ver algo que nunca vi. Eu nunca vi, na verdade, um movimento de cristãos que sempre apoiaram Israel, sempre estiveram ao lado de Israel, repentinamente agora estão se tornando pró-Palestina. Amados, outra coisa importante, não é? Você pode olhar e falar: puxa, Céu vai puxar sempre as situações para Israel e os palestinos, como é que vivem. Queridos, de modo algum eu tenho prazer no que ocorre na Palestina, não é? De modo algum eu tenho prazer do que ocorre na faixa de Gaza. De modo algum eu tenho prazer de ver o estado que está o Iraque hoje. Eu não tenho prazer de ver o que ocorre em Bagdá. Eu não tenho prazer de ver nenhuma nação, queridos. Recentemente aí nós estivemos acompanhando a situação de milhares de mortos no Nepal. Amados, eu não tenho prazer, não é? Eu cheguei a ver alguns comentários que me deixaram assim, ardida até dentro do meu coração, porque as pessoas dizendo: não, é um país idólatra, merece mesmo. Gente, pelo amor do Eterno, o Eterno não tem prazer na morte de ninguém e o Eterno não tem prazer na morte do ímpio. Como é que nós podemos chegar ao ponto ainda de publicar, não é? Publicar um comentário, desculpa, não é? De eu estar agindo como crítica agora, não é? Não sou crítica literária, mas eu fiquei impressionada de ver um comentário deste, do tipo assim: então tal raça, ou tal nação, ou tal posicionamento merece passar por alguma coisa, e quando formos nós, não é? Ou vocês acham honestamente que nós não vamos passar por nada disso? Vocês acham que no Brasil não ocorrem terremotos, não é, queridos? Contaram para mim, Céu, o nosso país é um escudo e aqui não ocorrem terremotos. Aguarde, queridos, lamentavelmente, aguarde. Existem alguns mapas aí com todas as falhas tectônicas nossas, não é, do nosso país. Eu tenho tratado sobre isso com algumas pessoas. Outra coisa que eu acho importante, não é, queridos, importante de compreensão para você, não é? O nosso país, amado meu, amada minha, o nosso país, ele já tem sofrido tremores, não é? Principalmente na região de Minas. Nós tivemos algumas coisas até aqui no litoral. Quem não acompanhou isso, nós passamos aí por um tremor no Rio de Janeiro algum tempo atrás, não é? Nós passamos aí por situações do Nordeste brasileiro, e você não fica sabendo porque você não vai se informar, porque a verdade está aí para quem quiser ver, não é? Mas eu achei interessante a pergunta que me fizeram e, claro, evidente, todas as vezes que qualquer um de vocês me pergunta alguma coisa, mesmo que eu não saiba, eu vou orar e vou procurar da parte do Pai se há alguma relação. E eu achei interessante, achei em Isaías 29, 6 em diante, olha que interessante, não é? Olha, do Senhor dos Exércitos vem um castigo, com trovões, terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade, chamas devoradoras. Eu vou repetir, não é? Estou parecendo o ratinho do anúncio, não é? Olha só, quem está me ouvindo fora do país,
ou que está me ouvindo fora de São Paulo, era um comercialzinho que aparecia um ratinho no comercial, e o ratinho falava o número do telefone e depois ele falava, vou repetir, e de novo ficava falando aquele número, ao ponto que eu acho que todos os paulistas, pelo menos que eu conheço, não é? Todos nós aprendemos de cor aquele número de telefone, tão persistente, não é? Eu vou repetir para vocês, vamos lá. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com o quê? Com trovões, terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade, chamas devoradoras. Novamente o 6, que rege a gente, não é? O 6 rege a humanidade, tudo pra gente aí que vem como domínio sobre nós, não é? Acaba vindo com esse contexto. Olha só, como sonho e visão noturna, Ishaiahu 29, versículo 7, Isaías, como você conhece, 29, 7, como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão pelejar contra a lareira do Eterno, como também todos que pelejarem contra ela em seus baluartes e a puserem em aperto, será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordado sente o vazio no seu estômago, ou como aquele que está sedento que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e continua com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Monte Zion, não é? O Monte Sion, como na verdade é o nome dele. Bom, queridos, vamos lá. Então, esse texto nós temos aí um contexto, claro, das nações que vão se levantar contra Israel, não é? No passado nós tivemos uns compactos simples sobre Israel, ou seja, nós passamos aí por pogroms, ou seja, morte de judeus no mundo todo, e nós passamos depois por uma situação lastimosa aí que foi a Segunda Guerra com esse genocídio que foi o Holocausto, e que eu consigo ver algumas pessoas eruditas ainda dizer que não aconteceu, queridos. Enfim, como há de todos, não é? Aqueles que pensam, e todos têm o direito de pensar, não é? Fiquemos nós procurando aqui aquilo que as Escrituras dizem. Então vamos devagarzinho. Matitiahu 24:7. Aliás, queridos, quem não está fazendo o curso da Besorotovot, eu lhe aconselho a fazer, e nós vamos estar justamente tratando sobre Matitiahu, Mateus, não na próxima aula, mas na outra aula. Eu espero que vocês possam estar procurando compreender essa grande revelação do Senhor Yeshua, não é? Que trouxe para a gente de uma maneira tão maravilhosa. Então, olha só. Olha, vede que ninguém engane vocês, porque muitos virão dizendo que eu sou o Messias e vão enganar a muitos, e vocês vão ouvir falar de guerras, como nós tivemos Primeira e Segunda Guerra Mundial, não é? E rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim ocorrer, mas ainda não é o fim. Então haverá o levante de nação contra nação, isso aqui provavelmente por alimentos, viu, queridos, por água, não é? Reino contra reino, haverá fomes, não é? Fome advém do que? De seca, não é? Terremotos em vários lugares, porém tudo isso será o princípio das dores. E nós vamos ver outro contexto em Marcos 13:8, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em vários lugares e também fomes. E estas coisas são o princípio das dores. Vamos ver também Lucas 21:11, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também imensos sinais nos céus. Então, amados, nós podemos saber que haverá uma situação do aumento aí de situação tectônica, movimento tectônico, isso inclusive do mar, porque as Escrituras dizem que os homens vão desmaiar pela expectativa das ondas do mar. Isso aí é tsunami, né, queridos? A gente já tem acompanhado alguns e nós sabemos a violência que o tsunami causa sobre a vida humana, como nós somos tão pequeninos diante das forças das águas. Há pessoas que dizem que o Eterno só quer destruir a humanidade. Se Ele quisesse, meus queridos, se Ele quisesse, pode acreditar, amados, Ele parava de produzir oxigênio, a gente morreria em 5 minutinhos, não é? Ou um sinal que nós já vivemos aí no passado, narrado em tantas culturas, não é? E novamente narrado, como nós vivemos aí já um dilúvio anterior, nós poderíamos ver o mar invadindo simplesmente todas as coisas, porque o mar tem limite, tem uma ordenança para que ele não invada a terra, e assim ele faz. Mas no caso de uma situação tectônica até involuntária, não é? O mar vai ter que reagir
há uma situação tectônica, não tem como, você que não sabe, não é? Como funciona, não é, o movimento da Terra, você deveria ir lá estudar, não é? Assim como o Eterno tem 12 patriarcas, teve 12 Talmidim, não é? Os 12 discípulos, não é? Os 12 apóstolos, como você chama, assim também a Terra tem 12 placas tectônicas, não é? Tudo na Terra reflete a grandeza do nosso Pai que está no céu. Também temos 12 placas tectônicas, as quais se movem, não é? E que têm causado algum transtorno sobre a Terra. Amados, eu queria dizer a vocês, eu acredito que a Terra, ela também passa por situações complexas em relação aos seus moradores, não é? As escrituras dizem que a terra chega a vomitar os seus moradores, não é? De tanto pecado que há sobre ela, chega uma hora que a terra tem que reagir, porque ela é inocente no tocante a algumas coisas, outras não, mas algumas ela é inocente. Não esqueça que a terra também será destruída, não é? Logo depois do milênio, todas as nações da terra, quando o adversário, o Ra-Satã, for solto, todas as nações da terra vão se unir de novo contra Yeshua e contra o seu povo que vai estar ali em Meguido, não é? Nós vamos, se eu estiver lá, não é, queridos? Eu me faço de candidata continuamente para estar no milênio com Yeshua, porque assim, queridos, imagina, eu sou uma cientista social e eu fico imaginando como é que Yeshua vai fazer para arrumar toda essa bagunça. Eu queria muito estar perto dele, quando ele estiver reinando aqui, eu queria muito ver essas coisas, é um desejo ardente no meu coração. Se você me perguntar o que eu gostaria de fazer, eu gostaria muito de estar com Yeshua, para ver como ele vai corrigir tudo isso, não é? Porque assim, amados, nós recebemos aqui em São Paulo uma verba, inclusive do governo do estado recebeu para a limpeza do Tietê e tudo mais. Queridos, eu tenho analisado os gráficos e as análises, eu fico pensando como é que vai corrigir a poluição do Tietê. O Tietê é um esgoto a céu aberto, queridos, não é? A água do Tietê, ela é imprópria para absolutamente tudo. Imagina isso tudo ainda sendo derrubado no mar. Amados, olha, não tem volta o caos que nós estamos vivendo. Mas Yeshua, quando vir, ele vai criar aí um sistema, eu não sei como ele vai fazer, mas eu sei que algumas coisas eu sei pelas escrituras, não é? Porque os montes vão ser nivelados, então eu acredito que muita coisa que está poluída vai ser aterrada, não é? Vai ser mudada, os terremotos que virão, só em Israel, as escrituras dizem que vai ter 7.000 mortos com o terremoto que ocorrerá lá. Então, assim, até em Israel vai ter um terremoto, queridos. Então imagina o resto do mundo, não é? Como é que a coisa vai estar no restante do mundo. Então é importante para a gente ter esse contexto do movimento, claro, eu acredito do movimento também relacionado, como disse o Eterno, com relação a Israel, com relação ao movimento da terra contra Israel. Então o Eterno vai estar trabalhando aí com relação a trovões que virão. Trovões nós vamos implicar com raios, claro, queridos, eu não posso falar de trovão sem raio, não é? Então a gente tem visto aí morte por raios cada vez mais amplificadas. Eu acredito que nós vamos ter coisas mais complexas, porque o trovão não mata ninguém, né, queridos? A não ser que vai ter perfuração de tímpano, é o único prejuízo que pode ocorrer. Mas é evidente que o Eterno está falando de raios, então eu tenho de ver a intensificação elétrica, não é, com relação à Terra. Eu vou ter de analisar cientificamente que nós vamos ter um aumento considerável de mortes por meio de raios. Terremotos, não preciso nem falar, nós tivemos Nepal ontem, nós tivemos um no Japão também elevados. Lembrando você que nós esperamos 3 grandes Big One. E o que é um Big One, Céu? O que é um Big One? Então, Big One são terremotos acima da medição da escala Richter, ou seja, não tem medição para esses terremotos, nunca houveram, nós nunca cientificamente pudemos analisar um tipo de terremoto como se espera na costa oeste americana. O grande terremoto de Tokai aí, que segundo os cientistas está extremamente atrasado. Imagina, olhando Tokai, queridos, você que não sabe, Tokai é uma cidade onde tem mais brasileiros imigrantes no Japão. Imagina a alegria, não é, que nós ficamos. E por que as pessoas moram nesses lugares, Céu? As pessoas não sabem que vai acontecer isso grande ali, Califórnia, ali, todo aquele contexto ali, enfim,
que vamos até Yellowstone, as pessoas não sabem, queridos, mas ninguém vai deixar a sua mansão. Nós vimos aí, acompanhamos inclusive as pessoas ali, quando houve a evacuação ali das Ilhas Canárias, porque o vulcão tinha entrado em erupção. Queridos, os idosos, as pessoas não queriam sair das suas casas. E quando as pessoas da Defesa Civil, junto com o governo, envolvido ali no cuidado, no zelo com a população das Ilhas Canárias, falavam com eles, eu peguei os relatos disso, eles diziam, eu prefiro morrer junto com o vulcão do que eu perder tudo que eu construí durante a minha vida, tudo que eu tenho está aqui, não é? Até tinha uma senhorinha falando do relógio Cuco, eu nunca vou esquecer disso, não é? Ela falou, olha, como é que eu vou... até meu relógio Cuco tem história, não é? Então, queridos, as pessoas são apegadas a coisas e a vida não é valorizada. A vida não é valorizada porque existem muitas tristezas, existem muitas questões e muitos contextos ruins em relação à vivência na Terra, não é? Tem gente que quer viver 1000 anos. Eu, por exemplo, não faço parte do time, não é? Para mim, o viver é o Messias e o morrer é lucro, é promoção. Então, assim, eu nunca, vamos dizer, eu estava falando com o Eterno sobre isso, inclusive hoje de manhã, eu não me adapto aqui, queridos. É muita maldade, é muita coisa que faz com que a gente não queira mesmo estar aqui. Porém, enquanto eu estiver aqui, eu tenho de estar ao serviço do Eterno, tenho de ser a voz dele, eu tenho a honra de poder ouvi-lo, não é? De poder dizer, olha, o Eterno diz isso, não é? Então isso para mim é uma honra e é uma graça imerecida, eu não tenho mérito algum, não é escolha do Eterno de usar a minha vida aqui com vocês, amados, isso aí não partiu de mim, isso parte dele, não é? Então, queridos, nós vamos ter intensificação, vamos lá, vamos ter intensificação de raios, morte por raios, acidentes com raios, talvez explosão até de estruturas por meio de raios, não é? Nós vamos ter ionização da nossa atmosfera, medida dessa ionização, nós vamos ter uma amplificação de raios. Aliás, o Brasil é campeão de audiência em raios, não é, queridos? Então vamos lá, nós vamos ter grandes terremotos, tsunamis, não é? Grande estrondo, nós vamos ver ouvir coisas que nós não temos ouvido e que vai causar temores para a gente, não é? Tufão de vento. Então, nós já temos visto algumas coisas nessa proporção. Eu não sei se você sabe, mas existe diferença quando os ventos são no Pacífico e quando os ventos são no Atlântico. Então, se o vento é aqui no Atlântico, que é a nossa costa, nós chamamos de furacão, não é? Agora, se é no Pacífico, nós vamos chamar então de tufão. Não é que não muda nada, queridos, é só nomenclatura para que se saiba onde que ele está. A gente ouve o nome furacão, a gente sabe que está ligado ao Atlântico. A gente ouve o nome tufão, nós sabemos que está ligado ao Pacífico. É só isso que muda a nomenclatura, porque tem gente que acha que são duas coisas diferentes. Então, o Eterno aqui nessa tradução veio a palavra como tufão, evidentemente não é no original, porque no original está dizendo justamente redemoinho de ventos velozes, não é? Ventos extremamente velozes. Há cientistas analisando a situação atual, que nós estamos vivendo no clima, que chegam a dizer que nós vamos ter ventos a 320 km/h. Não é, queridos? Então, assim, estrutura para vencer um vento desse, meus amados, meu Senhor da guarda, não é? Jamais nós teremos. E nós, aqui no nosso país, pelo menos, a gente não tem mesmo abrigos subterrâneos, não é? Nós vamos ter que lidar com buraco de metrô, mas é muito limitado somente para grandes populações. Mas as escrituras dizem isso, tá bom? Tempestades, não é? Então nós vamos ter tempestades diferenciadas da que nós conhecemos, ou seja, muitos alagamentos, muitas inundações. Nós vamos ter falta de água num lugar e excesso de água em outro lugar. Isso aí, essa incoerência já vem ocorrendo há alguns anos, a gente pode observar isso há alguns anos, lamentavelmente. Nosso país é um país continental, então nós conseguimos ver isso com muito mais propriedade, esse tipo de situação climática já ocorrendo. Falta água num canto, sobra água em outro lugar, não é? Ou seja, a água que deveria estar em um lugar para regar ali, para poder justamente abastecer uma população, ela vai em grandíssima quantidade para outro lugar e é jogada no mar, não serve para nada, não tem como reter essas águas. Aliás, queridos, água é um bem pesado, água é um bem pesado.
não é? A água é problemática de armazenar porque a gente perde ela pela armazenagem, não é? A partir do momento que ela tem o contato aqui, ela já começa a se contaminar e começa a estragar, não é? Chamas devoradoras. Aqui nós vamos ter de entrar na questão vulcanológica, queridos. Não tem jeito de nós olharmos, a nossa tradução fica devendo muito para o original, mas aqui nós vamos ver esses 6 fenômenos que virão sobre a Terra, já tem vindo, mas virão de uma maneira mais intensa. Israel tem a ver com isso? Então, queridos, de certo modo eu acredito que tem a ver com Israel, porque o Eterno diz aqui, ai daqueles que se levantam contra a lareira de Deus, né? O Eterno até coloca Israel como sendo o fogo dele, não é? Sobre a terra dos viventes. Mas eu acredito que isso tem a ver também com a iniquidade da humanidade. Eu acredito que a humanidade tem se levantado de uma maneira bastante vasta, e eu me lembro muito de Nínive, não é, queridos? Nínive foi uma cidade que o Eterno disse que seria destruída, seria queimada, não é? Aqui também, chamas devoradoras, eu tenho também de não colocar fora as coisas que estão caindo do céu sobre as nossas cabeças. As escrituras dizem que vai cair muita coisa do céu sobre nós, e se passarem pela nossa atmosfera, evidentemente vai causar um estrago fenomenal, não é? Então nós já temos tido algumas análises, principalmente na Rússia, não é? Nós já temos tido algumas análises, isso aí entra na atmosfera, se passa, queridos, entra rasgando os céus e queimando tudo que está embaixo, não é? Nós já temos estudado alguns fragmentos que caíram, incendiários, a destruição que esses fragmentos podem causar, não é? E eu acredito que aqui também as chamas devoradoras podem também não somente tratar do movimento vulcanológico, mas também do que está caindo do céu aí sobre a nossa cabeça. Queridos, nós temos uma quantidade assustadora de lixo espacial. Tudo que sobe terá de descer um dia, não é? Nós temos acompanhado aí fragmentos, nós temos acompanhado uma série de coisas. Normalmente a nossa atmosfera, ela tem cuidado de destruir tudo isso. Porém, nosso escudo está ficando fraquinho. Às vezes eu penso que o nosso escudo é Ruach HaKodesh, viu, queridos? Às vezes eu sou inclinada a compreender como assim como a Ruach, o Espírito do Santo, vibrava sobre a face das águas quando a terra estava em caos. Eu vejo muitas vezes esse escudo ao redor de nós como sendo a própria Ruach HaKodesh, o próprio Espírito do Santo, e que está enfraquecendo. Na medida que o pecado aumenta, nosso escudo diminui. Eu não preciso falar para vocês que o pecado está aumentando, não é, queridos? Hoje há uma licenciosidade com o pecado, onde as pessoas, o Eterno tem obrigação de perdoar tudo, viu, queridos? A doutrina que se prega por aí, queridos, eu tenho visto coisas abomináveis que eu nunca na minha vida imaginei ver, e eu nem vou contar aqui porque contamina, não é? Coisas que contaminam mesmo. Até eu que tive acesso a essas coisas me senti constrangida de lidar com tudo aquilo. Muito complexo, viu, queridos? Muito complexo tudo isso, tá bom? Então, há uma associação com Israel em parte, mas em parte, queridos, eu acredito que a terra está vomitando seus moradores. A terra não está aguentando, não é? Ela sabe muito bem quais são as ordenanças de Adonai para a gente, ela sabe muito bem aquilo que o Eterno quer, e ela não vai ser cúmplice, mesmo estando sob juízo. Tá bom? Meus queridos, espero que tenha ajudado de algum modo. Eu vou deixar você aqui com uma música que fala no seu coração e nós já voltamos para orar.